Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Nosso Dinheiro, com vocês, Genésio Vasconcelos. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre uma postagem que eu fiz agora recente, sobre eu ter pago um semestre de um curso à vista e ter ganho 10% de desconto, né, por causa disso. E aí, algumas pessoas dizem, pô, você é rico, tem muita grana e tal, para fazer um negócio desse não dá, isso é impossível. Dá, dá, tá? Eu não sou rico e não tenho muita grana. Tenho um orçamento apertado igual a todo mundo. Deixa eu contar como é que eu comecei a pensar nisso. Isso começou essa história há muito tempo atrás. Eu era criança, no final da década de 80, eu tinha aí 7, 8 anos, não lembro exatamente quando. E eu me lembro que na minha época eles entregavam os boletos, né? O que a gente chama hoje de boleto. Era na época uns carnês, alguma coisa assim, para os alunos na aula, para as crianças, e as crianças entregavam aos pais em casa. Então a gente recebeu aqueles boletos que a gente chama hoje, né? E um colega nosso não recebeu. E aí ele disse assim: a minha mãe já pagou a escola. Aí a gente disse: ué, ela pagou antes de receber o boleto e tal? Como é que pode isso? Ele disse: não, minha mãe já pagou o ano inteiro. Quando eu me matriculei aqui, ela pagou o ano inteiro, meu e do meu irmão, porque ela disse que assim ganha desconto e é melhor para eles e tal. Aí eu fiquei com aquela história na cabeça e disse, rapaz, a mãe dele tem muito dinheiro, muito, muito. Porque a pessoa pagar a anuidade de uma escola, isso eu tinha 8 anos, né? É muita grana. Por que eu achava isso? Porque os meus pais tinham dificuldade de pagar a mensalidade da minha escola. Como a maioria dos pais hoje em dia, até hoje é assim, né? E eu disse, um dia eu vou fazer isso com os meus filhos, eu vou pagar o ano inteiro e ter um desconto, né? O tempo passou, e eu comecei a estudar sobre educação financeira, essa coisa toda e tal. E aí eu comecei a fazer minha reserva de emergência e tudo. Quando foi em 2014, a minha esposa foi fazer mestrado, né? Quando ela foi fazer o mestrado dela era pago numa universidade particular. E eu cheguei para ela e disse: olha, vamos fazer o seguinte, veja lá quanto é se a gente antecipar. Eu me lembrei da mãe do meu amigo, né? Eu já tinha reserva de emergência suficiente, aquela coisa toda. Vocês vão fazer o seguinte, veja lá na financeiro da faculdade, da universidade, quanto é para a gente antecipar as parcelas desse ano. E aí ela foi lá e conversou e disseram, ó, se você antecipar o semestre, eles só trabalhavam por semestre, você ganha 10% de desconto. Aí eu rapidamente fui lá, fiz as contas e tal, disse, pô, é melhor então eu antecipar o semestre, pagar e me reembolsar do que eu ficar pagando devagarzinho, né? E assim eu fiz. Fui lá na reserva de emergência, saquei o valor total do semestre, paguei o boleto valor único do semestre dela, então o semestre dela ficou pago, mas na minha planilha de orçamento mensal, orçamento doméstico, todo mês ficou tirando mais ou menos o equivalente àquela parcela para poder repor o nossa reserva de emergência, né? Só que com um valor mais barato do que eu pagaria a mensalidade normal, mas que mantivesse ali o ganho de juros da taxa Selic, o equivalente a uma taxa Selic mensal, para minha reserva de emergência. Ou seja, nem eu perdia valor na minha reserva de emergência, nem eu pagava o mesmo valor mensal. Então eu ganhava nas duas pontas. Eu baixava o meu custo mensal e eu mantinha a minha reserva de emergência. Bom, a gente fez isso nos semestres do mestrado dela, terminou o mestrado. Coisa de um ano e meio depois, ela começou a fazer uma outra graduação, né? Ela tem mestrado em Direito e agora está fazendo graduação em Psicologia. E fizemos da mesma forma. Então, todo semestre, agora, já que é na mesma instituição onde ela fez o mestrado, ela está fazendo a graduação, todo semestre, como é que a gente faz? Quando chega no começo do semestre, ela vai lá no financeiro, pede o valor antecipado, eles geram um boleto de valor único, a gente paga com 10% de desconto e aí a gente fica repondo esse valor mês a mês na reserva de emergência, de forma que quando chega no final do ano, eu paguei menos pela faculdade e eu mantive a minha reserva de emergência. Tá? E a gente não tem aquela preocupação mensal de estar pagando aquele valor mais alto, a gente paga um valor menor. Só que isso eu fiz em 2014 quando a taxa Selic era um pouco mais alta, né? Hoje a taxa Selic está 6%, tá? Tem a previsão de cair para 5 e pouco, 5, 5,5, sei lá, são previsões. Então, assim, 10% ao ano
é quase 2 anos de aplicação financeira que eu ganho em um semestre. Né? Então, assim, é como se eu ganhasse 4 vezes o juro de mercado num desconto. É como se eu estivesse ganhando quase 200%, 180% da taxa Selic em 6 meses. Isso é maravilhoso em termos de aplicação financeira. Uma aplicação financeira segura, porque quem vai me pagar sou eu. Eu sei que eu vou me pagar, né? A menos que aconteça alguma coisa muito grave, mas se acontecer já está pago o custo, então também é até para isso que serve. Então eu ganho bem no desconto e ganho bem na taxa Selic, porque eu vou me repagar na reserva de emergência, né? Eu mantenho a taxa Selic para a reserva de emergência e tenho um desconto muito maior do que qualquer outra aplicação financeira que eu tivesse com esse dinheiro parado investido, tá? Então é isso que eu queria deixar para vocês a sugestão. Façam a reserva de emergência, ela é extremamente importante para você poder ter liberdade de tomar decisões na sua vida. Então, faça sua reserva de emergência. Quando você tiver sua reserva de emergência, sempre que você se deparar com algum gasto que você possa parcelar ou antecipar, faça as contas. Na maioria das vezes, antecipar é muito mais barato do que ficar pagando mês a mês. E deixando esse dinheiro acumulando e tirando desse dinheiro mês a mês não vale a pena. É melhor você pagar e repor mês a mês a sua reserva de emergência. Tá bom? Bom, então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, compartilha com alguém. Deixe seus comentários. Esse vídeo está disponível no YouTube, no Facebook, no Instagram, todos no canal Nosso Dinheiro. Deixe aqui suas sugestões para próximos vídeos e espero que vocês também possam se organizar para pagar todas as mensalidades de uma vez só, quer seja por semestre, quer seja por anuidade. Ok? Obrigado, até mais. Tchau, pessoal.